O narcisismo não é um fenômeno moderno. Desde os primórdios da humanidade, o orgulho e a autoexaltação têm sido armadilhas mortais para líderes, profetas e até reis. A Bíblia revela histórias de figuras que, movidas por ambição e rebeldia, desafiaram a autoridade divina e colheram consequências devastadoras. Nesta série, exploraremos exemplos inéditos de narcisismo nas Escrituras, analisando como a arrogância corrói a alma e como Deus responde a ela. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, refletiu: o orgulho é o vício máximo, é o estado de espírito que nos coloca em guerra contra Deus e contra a verdade. Essa guerra invisível é retratada em personagens bíblicos cujas histórias ecoam até os dias de hoje. Corá, a revolta que desafiou a autoridade de Moisés. Números 16, 1, 35. Corá, um levita, liderou 250 homens em uma rebelião contra Moisés e Arão, acusando-os de se exaltarem acima da Assembleia. Ele buscava poder, não justiça, e sua ambição culminou em um julgamento sobrenatural. A terra abriu-se e engoliu os rebeldes. Versículo-chave: pela manhã o Senhor mostrará quem pertence a ele. Números 16, 5. Lição moderna: a rejeição à autoridade legítima, seja em famílias, igrejas ou governos, muitas vezes esconde um coração narcisista que busca controle, não solução. Acã, o egoísmo que contaminou um povo. Josué 7, 1, 26. Após a vitória em Jericó, Acã roubou objetos sagrados proibidos, escondendo-os em sua tenda. Seu pecado individual levou à derrota de Israel em Ai e à morte de 36 soldados. Vétur 5. Quando confrontado, Acã admitiu: eu cobicei e tomei. Versículo-chave: Israel pecou, violaram a minha aliança. Josué 7, 11. Lição moderna: o narcisismo não fere apenas o indivíduo. Suas escolhas egoístas podem destruir comunidades inteiras. Amã, a ambição que virou genocídio. Ester 3, 7. Amã, conselheiro do rei persa, exigia a adoração universal. Quando Mordecai se recusou a curvar-se, ele planejou exterminar todos os judeus. Ester 3, 6. Sua obsessão por vingança o levou à forca que preparou para seu rival. Ester 7, 10. Versículo-chave: o orgulho precede a destruição. O espírito altivo precede a queda. Provérbios 16, 18. Lição moderna: a necessidade patológica de controle é uma marca do narcisismo e sua autodestruição é inevitável. Sebna, o líder que construiu um túmulo para sua própria glória. Isaías 22, 15, 19. Sebna, mordomo do palácio de Judá, esculpiu um túmulo monumental para imortalizar seu nome. Deus o demitiu, declarando: eis que eu te expulsarei do teu posto. Versículo-chave: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Jeremias 22, 13. Lição moderna: a busca por legado humano é fútil. A verdadeira grandeza está em servir, não em se promover. Uzias, o rei que invadiu o sagrado. 2 Crônicas 26, 16, 20. Uzias começou como um rei piedoso, mas o sucesso o corrompeu. Ele entrou no templo para queimar incenso, algo restrito aos sacerdotes, e foi atingido por lepra, morrendo isolado. Versículo-chave: quando ele se tornou poderoso, o seu coração tornou-se arrogante. 2 Crônicas 26, 16. Lição moderna: o orgulho frequentemente cresce na proporção do sucesso, tornando a humildade um antídoto essencial. O narcisismo não é apenas uma batalha emocional, é uma guerra espiritual que exige estratégias divinas. A Bíblia e os escritos de C.S. Lewis revelam que a cura para o orgulho está na humildade radical e na submissão à autoridade de Deus. Vamos explorar como personagens como Corá, Acã e Amã ilustram
essa batalha e como a graça divina oferece libertação. A humildade que desafia o inferno. Tiago 4, 6, 10. Tiago ensina: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, 6, 10. Aplicação prática, submissão a Deus. Como Corá, Números 16, desafiou Moisés, o narcisista resiste à autoridade. A solução é render-se a Deus, reconhecendo que nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6, 12. Resistência ao diabo. A história de Acã, Josué 7, mostra que o pecado oculto abre portas para a derrota. Resistir ao mal exige confissão e purificação. Tiago 4, 8. Arrependimento autêntico. Amã, Esther 7, morreu preso à própria ambição. Tiago ordena: lamenteis, choreis, substituindo o riso frívolo por quebrantamento. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz: o orgulho é a ferramenta favorita do inferno. Basta convencer o homem de que sua humildade é motivo de orgulho. A comunidade como trincheira contra o isolamento. Sebna, Isaías 22, construiu um túmulo para si, mas Deus o substituiu por Eliaquim. A lição? O narcisista teme a luz da comunidade, pois ela expõe suas mentiras, estratégias, grupos de apoio, como a igreja primitiva confrontou Ananias e Safira. Atos 5. A transparência quebra ciclos de engano. Intercessão coletiva. Lewis escreve: seu próximo é o objeto mais sagrado, apresentado aos seus sentidos. Orar por outros nos liberta do foco excessivo em nós mesmos. Dado científico, estudos mostram que relacionamentos saudáveis reconfiguram o cérebro, reduzindo a ansiedade e restaurando a autoestima. A restauração pela graça. 2 Crônicas 33, 1, 20. Manassés, rei de Judá, começou como tirano narcisista, mas no cativeiro humilhou-se profundamente e foi restaurado. Lições. Deus transforma monstros em servos. A graça não depende de mérito, mas de humildade. Oração de libertação. Quebro pactos de orgulho em minha linhagem. Restaura minha identidade em Cristo. C.S. Lewis, em O Grande Abismo. Há apenas 2 tipos de pessoas no fim: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. A guerra contra o narcisismo é vencida quando trocamos a autoexaltação pela humildade radical. Como Lewis ensina, a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. No próximo vídeo, revelaremos orações específicas para romper laços de controle e como discernir o momento certo de agir. Comente abaixo. Escolho a humildade. Preciso de oração para perdoar um narcisista. A Bíblia oferece ferramentas claras para identificar manipulação, estabelecer limites e quebrar acordos espirituais nocivos. Vamos explorar passos práticos baseados em personagens como Acã, Josué 7 e ensinamentos de C.S. Lewis, identificando manipulação espiritual. O narcisista religioso distorce a verdade para controle, usando táticas como gaslighting sagrado. Deus me revelou que você está errado. 1 João 4, 1. Vitimização invertida. Transformam críticas em perseguição, como os falsos profetas que confrontaram Jeremias. Jeremias 28, 15 e 17. Isolamento. Estratégico, como Diótrefes, que expulsava os fiéis para manter poder. João 1, 9, 10. C.S. Lewis, em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O orgulho é a ferramenta favorita do inferno. O narcisista espiritual não busca servir, busca ser servido como um Deus, estabelecendo limites sagrados. Bíblia ordena: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios 6,14. Passos práticos. Comunique com
Clareza. Respeito sua opinião, mas não aceito mentiras ou distorções da palavra. Bloqueie acesso tóxico. Como Neemias reconstruiu os muros, Neemias 6:3, restrinja interações que minam sua paz. Priorize a oração. Ore. Senhor, revela onde abrir portas para influências malignas. Salmo 139, 23, 24. Exemplo bíblico. Paulo confrontou Simão, o mago, recusando-se a negociar com sua ambição. Atos 8, 20 e 23. Oração para quebrar laços de alma, laços profanos, são acordos invisíveis que prendem você a influências nocivas. Use a autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebro todo pacto de orgulho, controle e manipulação com o nome. Purifica-me com o sangue do Cordeiro e restaura minha identidade em Ti. 1 João 1:7. Apoio bíblico. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. Dica prática: escreva em um papel tudo o que deseja renunciar. Exeu relações abusivas, mentiras, e queime-o declarando: assim como este papel vira cinzas, toda a cadeia se desfaz. Comunidade, a trincheira contra o isolamento, ó narcisista. Teme a luz da comunidade. Siga o exemplo de Jó, que teve amigos para confrontar sua dor. Jó 42:10. Estratégias, grupos de apoio. Participe de ministérios como Celebrate Recovery para a cura de traumas. Mentoria espiritual. Busque um conselheiro como Barnabé, que apoiou Paulo. Atos 9:27. C.S. Lewis em Os Quatro Amores. Nenhum cristão é uma ilha. O amor verdadeiro exige que nos rendamos ao outro, como Cristo fez. A restauração que supera o orgulho, a jornada através dos exemplos bíblicos de narcisismo, revela um padrão claro. O orgulho é uma rebelião contra Deus, mas sua graça é maior que qualquer queda. Corá, Acã, Amã e outros mostraram como a arrogância destrói, mas a história não termina aí. A Bíblia nos aponta para a esperança, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20, Niv. A resposta divina ao narcisismo. Humildade e poder Deus. Não abandonou os arrogantes à autodestruição. Manassés, o rei tirano, encontrou redenção ao se humilhar. 2 Crônicas 33, 12, 13. Da mesma forma, C.S. Lewis lembra, o orgulho é o câncer espiritual, a humildade é sua cura. Mere Christianity. A solução não está em força humana, mas no reconhecimento de que os planos do Senhor são de paz, para dar-vos esperança e um futuro. Jeremias 29:11, NIV. Oração profética de libertação. Pai, em nome de Jesus, quebro todo laço de orgulho, controle e manipulação em minha vida. Purifica-me com o sangue de Cristo e restaura minha identidade como teu filho amado. Declaro que o teu poder, que opera em mim, é maior que qualquer ferida ou ciclo de abuso. Em ti sou livre. Amém. Versículo para guardar no coração. O Deus de toda graça, depois de vocês sofrerem por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os colocará sobre alicerce firme. 1 Pedro 5:10. Bênção apostólica. Que 2025 seja o ano em que você verá o narcisismo perder força, enquanto a graça de Deus revela sua identidade inabalável em Cristo. Você não é vítima, é testemunha viva de que o choro pode persistir uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Comente abaixo. Minha cura começa hoje. Vamos vencer juntos. Deus te abençoe poderosamente. Você é mais que vencedor. Até a próxima reflexão de Lewis.